A busca da humanidade por uma vida mais fácil desencadeou forças imensas de mudança que transformaram o mundo de uma maneira que ninguém havia imaginado ou desejado. Ninguém planejou a revolução agrícola ou quis que os humanos dependessem do cultivo de cereais. Uma série de decisões triviais que quase sempre tinha por objetivo alimentar algumas bocas e obter um pouco de segurança teve o efeito cumulativo de forçar os antigos caçadores-coletores a passarem seus dias carregando baldes de água sob um sol abrasador. A verdade é uma só: a Revolução Agrícola foi uma fraude. Há 10 mil anos, os sapiens começaram a dedicar o seu tempo à manipulação de vegetais e de animais, e isso revolucionou a forma de como eles viviam na época, datando a época como Revolução Agrícola. O período foi absurdamente importante e causa impactos até hoje. Aproximadamente 90% da caloria que nós ingerimos hoje em dia é fruto da domesticação de plantas e de vegetais e de animais daquela época. As pessoas acreditam que um pouquinho antes disso nós ficamos mais inteligentes, mas isso não passa de uma fantasia. A verdade é que nós aprendemos os segredos da natureza muitos anos antes, e foi isso que nos permitiu a viver como nômades por muitos e muitos anos. O que nós imaginávamos que geraria quase que disponibilidade ilimitada de alimentos nos gerou, na verdade, uma drástica redução na nossa dieta, uma explosão populacional e um berço de micro-organismos que estavam prontinhos para brincar com a gente. Bem-vindo ao Parque da Anatomia! Antes da Revolução Agrícola, nós não tínhamos muito tempo para a procriação, porque era muito difícil realmente ser uma mulher grávida tentando acompanhar o seu grupo, já que nós éramos nômades, lembra? E por não ter muito tempo para a procriação, a gente sabia como evitar isso, a gente sabia como evitar a gravidez. Então o que a gente fazia? A gente amamentava as nossas crias pelo maior número de meses, anos possível, porque quando a gente está no período de amamentação, a probabilidade de engravidar é muito mais baixa. Só que quando nós viramos seres sedentários, quando nós viramos pessoas que moravam em casinhas fechadas, a gente começou a ter muito mais filho, porque a gente não precisava mais ficar vagando, seguindo nossa tribo, e isso gerou um aumento populacional gigantesco. Antes da Revolução Agrícola, o trigo era só mais um grão vivendo sua vida pacata na Turquia, só que por algum motivo nós acreditávamos que se nós domesticássemos o trigo, nossas vidas seriam muito melhores. Talvez uma dieta melhor, talvez mais segurança alimentar, talvez mais segurança, de fato, segurança, porque nós teríamos que plantar o trigo e nesse momento de plantar nós teríamos que fazer lá uma casinha ao ladinho do trigo para a gente começar a cuidar da nossa plantação. Mas o que será que aconteceu? Nós acreditávamos que nós estávamos domesticando o trigo, só que na verdade os únicos seres que estavam sendo domesticados éramos nós. O Harari deixa muito claro a necessidade da gente adequar o nosso olhar quando a gente olha lá para trás, porque é meio óbvio, né? Quando a gente vê tão claramente essa mudança de caçador-coletor para um pastor, para uma pessoa que vive sedentária, parece burrice, né? Porque a gente tinha uma ampla dieta, a gente tinha um físico muito melhor, a gente não vivia num berço de micro-organismos. Só que esse ser humano que estava lá atrás, há 10 mil anos, passando por esse processo de nômade e sedentarismo, será que ele sabia dessas coisas? Mas é difícil pra gente entender também, porque, pensa, num mundo sem desigualdade social, nós temos abundância em comida, nós temos abundância em segurança, nós temos todas as nossas necessidades supridas hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem hoje. Então, como olhar para trás e entender por que eles deixaram uma vida de uma riquíssima diversidade de alimentos, de animais, de estilos de vida, para adentrar numa vida onde eles só comiam trigo e tomavam água suja. A nossa principal moeda de troca foram bilhões de DNA de sapiens sendo replicados numa velocidade da qual nós nunca tínhamos visto antes. Nossa moeda de troca foi a reprodução.
Até hoje a gente pensa num mundo melhor, numa realidade melhor da qual a gente possa criar os nossos bebês. Quando a gente pensa em engravidar, a gente fala, não, mas como é que será que vai ser quando ele for recém-nascido e depois criança e depois adolescente? Será que a gente tem quarto suficiente para isso? Será que a gente consegue dar uma educação adequada? E talvez, para os sapiens daquela época, aquela talvez fosse mesmo a realidade mais adequada, mais possível, mais plausível diante das todas as possibilidades das quais eles tinham. A real é que a essência da Revolução Agrícola foi a capacidade de manter mais pessoas vivas em uma situação muito pior. Uma coisa legal do Harari é que ele tenta manter o seu diálogo contemplando todas as pessoas do sexo feminino e do sexo masculino. Ele diz o seguinte: não houve uma única etapa separando as mulheres que coletavam trigo silvestre das que coletavam trigo domesticado. É até engraçado, né? Você fala mulheres, como assim mulheres? Só as mulheres que plantavam trigo, só as mulheres que cuidavam da colheita? Não, claro que não, os homens também. Só que geralmente a gente está acostumado a ver a palavrinha homens ali, né? E daí o Harari faz essa ironia, talvez, né? Não sei, colocando a palavra mulheres ao invés de homens, e eu acho que isso é bem legal. Seguimos. A verdade, senhores, é que a Revolução Agrícola foi uma fraude. Mas a verdade é que levou muito tempo para a gente perceber o absurdo que foi trocar a nossa vida de caçador-coletor para uma vida de um pastor que criava cabras e só cabras. Lembrando que aqui a gente não está citando a revolução que veio posteriormente à Revolução Agrícola, que é a Revolução Científica, a revolução da qual a gente se encontra hoje. Se nós vivemos o que vivemos com o conforto que temos, nós devemos tudo à Revolução Científica. Devemos muito à Revolução Agrícola, sim, porque, como eu disse no início do vídeo, 90% das calorias que nós ingerimos hoje em dia é graças à domesticação de plantas dessa época, mas nada muito além disso, nada muito além da nossa alimentação. A Revolução Agrícola não teve nada de científica. Além, obviamente, de ser um campo totalmente experimental, biológico, social e histórico, né? Mas, ao contrário do que a gente pensa, muitos estudiosos especulam que essa mudança de vida tenha se dado por conta de algumas intervenções divinas. Foram encontrados em alguns sítios arqueológicos algumas construções de mais de 30 metros de altura. E essas construções não se remetiam à vida dos sapiens, a animais, a plantas, muito pelo contrário. Elas davam uma alusão a coisas que não eram naturais. Então, muito por conta disso, os estudiosos falam que talvez tenha acontecido algum tipo de intervenção divina e por isso os sapiens decidiram que era hora de mudar o estilo de vida deles. E se você acredita que os grãos foram os únicos afetados pela Revolução, você se engana. A nossa relação com porcos, galinhas, cabras é tão antiga quanto o Stonehenge, por exemplo. E à medida que a gente se espalhou pelo mundo, esses animais também se espalharam conosco. Existem aproximadamente, hoje em dia, 25 bilhões de galinhas. E é até bastante irônico, né, a gente comparar o sucesso evolutivo das galinhas, por exemplo, com o número de indivíduos daquela espécie. Então, nós temos 25 bilhões de galos domésticos, o que, quando a gente fala sobre sucesso evolutivo, parece ser um número muito bom, né? Caramba, essa espécie realmente teve muito sucesso. Só que, na verdade, é um dos seres mais miseráveis de toda a face da Terra, sendo que sua expectativa de vida é de 7 a 12 anos no meio natural, quando, na verdade, eles vivem só 3 meses. Olha só, que sucesso, né? É esse sucesso que eu quero pra minha vida, só que não. As vacas também, né? Na verdade, a grande maioria dos animais de fazenda, eles sofrem bastante. As vacas, quando elas têm seus bezerros, elas são separadas dele imediatamente naquela época e hoje em dia, e todo leite que era destinado ao seu filhote é destinado a nossas casas. Ótimo, legal, né? Muito legal. O ser humano é realmente bonzinho. Mas não vamos ser injustos. Existem alguns animais que sim, têm muito conforto hoje em dia, como o cachorro, como o gato, como o cavalo e outros.
Então, assim, no caso das plantas, quando a gente fala de sucesso evolutivo relacionando ao número de indivíduos, sim, é uma relação que ela é certa, né? A gente não vê plantas miseráveis, plantas que vivem uma vida horrível, não, isso não acontece. Mas quando a gente fala sobre os animais, aí a situação muda completamente de figura. A real é que o sucesso evolutivo e o sucesso individual é uma das lições mais importantes que nós tiramos da Revolução Agrícola. No capítulo 6, nós discutiremos como é que o poder coletivo e o sucesso individual andaram de mãos dadas com o sofrimento individual. Se você chegou até esse minuto de vídeo, eu quero te agradecer muito. A gente tá passando aqui por uns probleminhas técnicos, eu acho que vocês devem ter percebido que a gente não postou vídeo durante essa semana passada. E eu também tô num cenário um pouquinho diferente, mas a situação vai se normalizar em poucas semanas, eu prometo. Além disso, os vídeos semanais vão dar uma pausa, mas o Sapiens vai continuar na medida do possível. Eu também prometo isso pra vocês. Se você deseja adquirir o livro do Sapiens, a gente tem um link de compra aqui na descrição, ou se você deseja adquirir um Kindle para ler o seu Sapiens, a gente também tem um link de compra aqui na descrição. Muito obrigada novamente por assistir até esse minuto de vídeo e a gente se vê semana que vem com o capítulo 6. Até mais. Tchau, tchau.